Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A questão 937. Quais são as boas obras de que nos pedirá conta particular no juízo, no dia do juízo? As obras que se nos pedirá conta particular no dia do juízo são as obras de misericórdia. Que se entende por obras de misericórdia? Obra de misericórdia é aquela com que se socorre o nosso próximo nas suas necessidades corporais ou espirituais. Isso daqui é um problema muito eu não gosto dessa classificação tradicionalista. A gente é católico apostólico romano, mas já que se rotulam, na tradição estas 14 obras são ignoradas, porque hoje as pessoas pensam que vou fazer uma grande obra, vou fazer um site, eu vou fazer um grupo no WhatsApp, eu vou virar o sumo pontífice ensinando e catedrando nas redes sociais, Facebook, brigar com modernistas. E os senhores vão ver que, tem como instruir os ignorantes, mas não é o modus operandi que se faz. E no juízo particular de cada um de nós, o bom Deus pedirá conta das 14 obras de misericórdia. Então, quando fala quais são as boas obras que eu preciso fazer para me salvar, as 7 corporais e ou espirituais, cada uma segundo a circunstância que Deus nosso Senhor nos coloca. Quantas são as obras de misericórdia? São 14, 7 corporais e 7 espirituais. Vamos ver então as corporais. Quais são 7 quais? Primeiro, dar de comer a quem tem fome. Porque nosso Senhor disse: estive com fome e me deste de comer. Isso é Evangelho. Segunda, dar de beber a quem tem sede. Porque nosso Senhor disse: eu tive sede e me deste de beber. Não? Terceira, vestir os nus. Porque nosso Senhor disse: estive nu e me vestistes. Quarta, dar pousada aos peregrinos. Nosso Senhor disse que não tinha onde repousar a cabeça. Assistir aos enfermos. A quinta, estive enfermo e me visitastes. Visitar os presos. A sexta, também estive preso e me visitaste. E enterrar os mortos. Aí perguntaram para nosso Senhor: Senhor, quando estivesses com fome, com sede, nu, doente ou preso? Aí nosso Senhor disse: todas as vezes que fizerdes a um destes pequeninos, a mim o fizestes. Então, nosso Senhor dá o prêmio como se tivéssemos feito para Ele. Obra de misericórdia corporal. Hoje em dia, eu sei, complicado da esmola. Já falamos isso pelo menos 3 vezes. Vou usar para o crack. Vestir os nus é complicado, porque as pessoas andam nuas. Para vesti-las é fácil. Um lenço é uma burca. Mas o complexo é dar pousada aos peregrinos. Porque antigamente, alguns lugares ainda conseguem, mas um peregrino era um peregrino que estava indo em rumo a um santuário, não tinha onde reclinar a cabeça e dormia na garagem, comia à mesa ali, servia. Ele ia embora, ele não ia violar ninguém, não ia roubar ninguém. Era um peregrino com temor de Deus. Hoje, se parentes já pronto, imagine um desconhecido. Mas não é por isso que estamos eximidos de cumprir com esta obra de misericórdia, ou com estas. Quando que eu vou dar de comer? Posso dar de comer a quem eu sei que está precisando. Preciso custear toda uma parte, o que estiver ao meu alcance. Precisa ser dinheiro? Não necessariamente, pode ser uma instituição de caridade, um asilo, pode doar fraldas, não? Remédio a uma instituição séria, existem ainda. Nunca maçônica e espírita. Nunca. Tem asilos católicos, mesmo que sejam modernistas, porque se esperar da tradição, nunca vamos fazer, porque não existe um asilo tradicional. Complicado, não? Mas eles vão investir aquilo. É filantropia. Problema deles. Não é nossa. É amor a Deus e observância das suas exigências. Se eles deturpam as intenções, eles com Deus. Mas todos, em algum momento, devemos fazer isso.
A gente pensa que é só dinheiro, não é só dinheiro. Tem muitos modos de se apiedar da fome, da sede, da nudez, e etc. E depois obras de misericórdia espirituais, que são 7 também. Dar bom conselho. Aí o padre dizia, não é sair pregando. O bom conselho, para isso a gente tem que ouvir o próximo. Às vezes aquele menesteroso está precisando, não é só de uma moeda para supostamente comprar o seu pão. Às vezes precisa somente que seja tratado como ser humano. A caridade, assim, agora sim, às vezes estão com os dedos queimados, cheiro de maconha, aí é complexo. As senhoras, principalmente as mulheres, têm que ter cuidado, que às vezes um se passa por mendigo e é um pervertor, um infeliz. Prudência. Aí depois, eu pequei porque eu desconfiei. Não, sejam prudentes. Agora, estando em companhia de outras pessoas, não custa nada, ou querendo evitar, por prudência, dar as moedas nos semáforos, dê a uma instituição que ajude aí a tirar esses infelizes das drogas. É uma obra de caridade. Mas então, dar bom conselho, da mesma forma que o ser humano tem que ser abastecido, mas aqui a gente necessitada, né? A gente pilantra não, hein? Desculpa o vocabulário nessa altura, porque também tem pseudos tradicionalistas, nós falávamos disso, que é pai de família, esposo, tem lá uma renca de filhos, bendito seja Deus por suas fertilidades, mas vive à base de Pix. Ele pode pegar inchado, ele não está em cima de uma cama, ele não é deficiente, não tem nenhuma lesão mental, nenhuma coisa que impeça de trabalhar. Então não pode, tem gente que aproveita, hein? Às vezes se disfarçam de religiosos, ordem terceiras, quartas e quintas. Não, mas só que ele, se tem família que rale, agora se estiver aí com uma paralisia, outra coisa. Caridade em ação. Ele não pode trabalhar, a esposa tem que cuidar das criaturas, aí temos que fazer aparecer comida. Aí ele é curado milagrosamente por Santa Filomena, o que vai acontecer? Se ele for uma alma lesada, vai viver à base de caridade, porque é fácil, convém, e as pessoas perderam a vergonha, porque não é legal isso. O mendigo digno, nobre de alma, ele não tem... É vergonhoso viver à base de moeda alheia, hein? Porque a dignidade de um homem é viver do suor que derrama de sua cara, não? Então, como as pessoas perderam essa virilidade, essa maturidade, hein? Não estou dizendo casos hipotéticos assim, isso é muito comum no entorno. Graças a Deus entre nós, espero que isso não exista. Mas não é isso, é ajudar aqueles que realmente precisam de ajuda e tem muitos modos de ser feito. Então, dar bom conselho. Para isso tem que ser almas prudentes. A gente não pode se intrometer e decidir nada por ninguém. Porque da mesma forma que um folgado quer viver à base de Pix, um aproveitador, as pessoas que não querem usar o bom senso querem todos os conselhos mastigados. Padre, o que eu tenho que fazer? Todos querem receber o quê? Claro, faça isso, isso e isso. Aí vão fazer errado e a culpa é de quem? Do outro. E se fizerem certo e não dá certo, eu não posso decidir por ninguém. Nós mostramos os princípios. Aí os senhores têm que ter o quê? O bom senso, docilidade à graça, prudência e aplicar isso no caso concreto preciso da vida dos senhores. Então, quando nós damos um conselho, seja quem for, nunca decido nada por ninguém. Cada um tem que tomar suas decisões. Agora nós podemos iluminar o que aquela pessoa tem de trevas, de confusões, dúvidas, incertezas, para que ela enxergue aí e tome as suas decisões. Então, o espertinho do Pix, as almas espertas querem também tudo mastigado. E isso daí é imprudência. Mas bons conselhos que iluminem as pessoas, tirem de suas incertezas, dúvidas, mas nunca decidir nada por ninguém. Todo mundo tem que tomar suas decisões.
Segundo, ensinar os ignorantes. O que é ignorância? Ignorância é não saber o que nós devemos saber. Quando nós ignoramos o que nós temos a obrigação de saber, se chama ignorância. Aí então, uma mãe de família, seus deveres de mãe, de esposa, mulher casada, ou um esposo, seus deveres de marido, e como é um bom cristão, ambos como bons cristãos, as virtudes de um lar e da vida comum. Agora, é necessário que saiba teologia moral? De modo algum. A teologia moral é ciência sacerdotal, da mesma forma que eu não estou obrigado, por ofício, de saber todo o que um cardiologista sabe e ralou seus anos para atender o consultório e cuidar dos corações de todos nós. Não sou obrigado, não sou médico de corpo, sou de alma. E Deus vai me pedir, Leandro, cadê a sua faculdade de medicina? Não, vai me pedir meu seminário. Então eu sou obrigado a saber tudo que abarca o ofício sacerdotal. Aí cada um é obrigado a saber as coisas para desempenhar bem o seu ofício. Aí na matéria religiosa é o catecismo. Parece uma coisa simples, os senhores sabem que estamos há anos para chegar ao final, e todas as vezes que nós ouvimos mesma sentença, aprendemos coisas novas. Ninguém esgota o catecismo. Aí vão falar, preciso da Suma Teológica? Às vezes sim, mas se os senhores olharem a mesma ordem do catecismo e da Suma Teológica, do Concílio de Trento, porque a doutrina católica é a mesma coisa, só coloca um prisma, Catecismo de São Pio X, um prisma, Catecismo de Trento, um prisma, Suma Teológica, só vai se abrindo em cores e aspectos diferentes da mesma coisa. Sou obrigado a saber tudo isso? Eu, como sacerdote, sim, vosso servidor, mas os senhores não. Então, às vezes, o que acontece? A vaidade, o orgulho intelectual faz ignorar o que deve ser conhecido e conhece o que poderia passar desapercebido, porque Deus não vai pedir prova de catecismo de Suma Teológica para nenhum dos senhores. Eu tenho certeza disso. Mas do catecismo de São Pio X, sim. Quais são os mandamentos? Gaguejou, tchau. Porque sem eles nós não entramos no reino dos céus. E como vamos fazer algo que ignoramos? Possível. Então, ensinar os ignorantes. Então, eu tenho que ensinar o que aquela pessoa é capaz e deve saber. Não é dar uma aula de ente e essência. Não. Ensinar os rudimentos que ela é capaz de conhecer neste momento. Terceira obra de misericórdia espiritual. Corrigir os que erram. Este é mais complexo. Porque muitos erram, todos erram. Os que corrigem também estão errados. Mas é misericórdia por quê? Porque o erro não corrigido é um erro que passa por aprovado. Mas como nós somos demasiado filhos de Eva, de Adão, a gente se ofende com a correção. Então alguém tem que estar com luvas de pelica dupla para corrigir. Quando a gente ama a verdade, a gente não fica com esses milímetros. Então assim, olha, isso está errado por quê? Porque por isso é pecado. Obrigado, não sabia. Resolvido. E assim, o erro que não é corrigido, o homem busca provar o erro. E nós não podemos deixar nenhum mal passar desapercebido. Agora, cada um no seu devido lugar. O pai corrige os filhos, ou o chefe os seus subalternos. Se alguma vez nós temos que advertir alguém superior, com muito respeito, privadamente, com a reverência que lhe compete, e não assim como corrigimos qualquer. A esposa pode advertir sem feminismo orgulhoso a um erro ou uma coisa estranha? Pode, mas lembrando que ela é esposa, não é o seu filho mais velho, o seu marido. O esposo está obrigado a iluminar a sua esposa, claro, ele é a cabeça da casa, mas faz isso com caridade, como trata a esposa própria, que não é do mesmo modo que vai corrigir seus filhos. Então, cada um pode fazer. Agora, tem erros gravíssimos contra a fé e a moral que todos devem corrigir. Agora tem coisas que não é aprová-las, mas aí vem a prudência do Divino Espírito Santo, que
podemos falar depois, quando é com os meninos. Às vezes está muito irado e vão olhar mais a ira do que a correção. Espere apaziguar a paixão para corrigir. Em tudo isso devemos estar muito dóceis ao Divino Espírito Santo. Quinta, consolar os aflitos. Consolar os aflitos de aflições reais, não de milindres, hein? Hoje as pessoas são muito frágeis, se queixam demais, e é tudo dramático. Aflito é o que? É a viúva, morreu seu marido, ela está aflita, console-a. É o órfão que perdeu seus pais, console-o. É alguém que está numa aflição objetiva e não nos milindres e frescuras. Ninguém tem tempo para essas coisas e nem devemos, porque se desgasta a alma. São aflições reais, temores reais. E aí sempre temos que dar o quê? Confiança e esperança em Deus que ampara a todos. Mas agora frescuras e dramas e não, isso não é virtuoso não, isso é vicioso. Perdoar as injúrias. O Senhor disse que ia nos perdoar à medida que nós perdoássemos os demais. Então, isso daqui às vezes leva tempo. Não é da boca para fora, eu te perdoo. Nosso Senhor sabe que eu não perdoei nada, foi só uma sentença saída da boca para fora. Depois, eu tenho que esquecer, então não vai perdoar nunca. Salvo que venha um Alzheimer para facilitar o esquecimento, hein? Ninguém esquece as injúrias. O Nosso Senhor não mandou esquecer nada, mas mandou perdoar, ou seja, não ficar alimentando a lembrança e aquele ácido que vai corroendo a alma e as vinganças que eu podia ter sido mais cruel, vou dizer tal coisa, e tudo isso daí tem que cessar. Com o tempo, reze, mas temos que perdoar. E para tudo isso, para ajudar a cumprir as 5 mencionadas, a sexta, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo. Complicado. Então é o seguinte, o que o meu bom conselho, o que o meu ensino, a minha correção não alcança, porque o próximo está torto a tal ponto que se eu corrigir mais uma vez ele vai quebrar, o que eu faço? Eu tenho que aguentar, suportar e pedir a Deus paciência, porque quem faz isso? Deus. Todos nós estamos tortos. Se Deus, cada dia, com a paciência infinita, nos dá tempo de endireitar-nos, porque nós, que não somos Deus, queremos que o próximo instantaneamente seja um santo. Injusto. Então, se Deus tem paciência conosco, por esta paciência temos que ter com os demais. Mas cuidado, muita paciência pode acabar aprovando as mazelas alheias. Por isso a paciência está em 6º lugar. Vem o bom conselho, o ensino, a correção, o consolo, o perdão, e se até aqui não deu jeito, sofra e reze. E depois é a 7ª, rogar a Deus por vivos e defuntos. Ninguém, com uso de razão, vai chegar a Deus nosso Senhor se não fizer isso a seu tempo. Essas são as boas obras que os protestantes abominam. Para eles não, é fé, 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 crer, 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 está tudo resolvido. Meu único Salvador, amém, Bíblia, Jesus, aleluia e tchau. Não, ninguém vai chegar a Deus de mãos vazias. Então não é proezas, não são revelações e carismas, ler segredo dos corações e pregar, não. Estas 14 obras que nós podemos e devemos fazer, e quando estiver ao nosso alcance, que Deus em sua providência coloca o necessitado na nossa frente, neste momento. Não retiro nada do que diz da prudência, cautela e tudo isso que devemos fazer sempre movidos pelo Espírito de Deus.